Olá, bem-vindo ao canal da Clínica Factum. Lembrando a todos que estamos em praticamente todas as mídias e também no modo podcast para quem tiver interesse em nos ouvir. Hoje faremos uma entrevista bastante interessante, que são as diferenças entre gripe, rinite, sinusite, resfriado. É um balaio só e muitas vezes confunde o paciente, muitas vezes se toma antibióticos, se tomam remédios errados. E hoje a gente chamou a professora doutora Ana Zarzur, que ela é formada na Santa Casa de São Paulo, fez residência, fez mestrado e doutorado na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, e hoje atualmente ela é médica otorrinolaringologista no Hospital Sírio-Libanês. Ela já deu uma entrevista para nós, foi um sucesso, foi muito bacana a entrevista dela, fala muito bem. E agradecendo você de novo, Ana, de voltar para trazer essas informações. Nós estamos na época de frio, tá todo mundo tossindo, espirrando, nariz escorrendo, e você vai nos salvar agora com as suas informações, viu? Obrigado. Obrigada aí, o Nelson está aqui de novo, né? O Nelson, ele é meu colega de turma, então ele é suspeito para falar de mim. Mas, enfim, agora no inverno é a época que o otorrino mais trabalha, né? Na verdade, né? Teve a onda do Covid, a gente trabalhou bastante, e agora tudo misturou. Misturou a gripe, o resfriado, a sinusite, a rinite e o Covid no meio. Então ele passou a fazer parte do nosso cardápio de infecções respiratórias. Para piorar, a gente mora em São Paulo, Mora em São a Paulo. poluição é grande, Exato. Tempo seco, né? E aí a coisa fica bem bacana. Fala pra gente assim, de uma maneira que as pessoas entendam, qual que é a diferença? Como é que a gente consegue fazer o diagnóstico e os sintomas? Como é que funciona isso? Isso é uma pergunta muito frequente, sempre a gente escuta essa pergunta dos pacientes que chegam: doutora, como que eu sei se eu estou resfriado, se é minha rinite, se é gripe, como que eu vou saber, o que eu vou fazer? Bom, no começo, eu sempre falo isso, uma rinite é alergia, tá? Basicamente a origem da rinite é alergia, rinite alérgica. Existe a rinite infecciosa, mas a rinite alérgica. Então a rinite, ela dá espirro, ela dá obstrução nasal, ela dá coceira no nariz, aquele catarro clarinho sempre, aquele funga-funga de manhã que muita gente tem, principalmente quando muda o tempo ou com cheiro de alguma coisa, uma tinta, uma fumaça de cigarro, um perfume. E nessa época do ano, com tempo seco, a poluição aqui em São Paulo se acentua, então as pessoas têm mais crise de rinite, amanhece frio, depois fica calor e tal. Então a rinite não dá mal-estar. A rinite dá sintoma de obstrução, espirro, coriza, mas não dá um mal-estar. É algo localizado. É localizado e a pessoa está disposta, ela consegue fazer as atividades dela. Um resfriado é muito parecido com uma rinite, só que ele vem com aquele quadro que todo mundo conhece, assim, uma febrinha, uma tosse, a garganta pega um pouco, mas não dá um mal-estar muito grande, não dá febre alta e ele dura menos tempo. Então, em 5, 7 dias você já sarou. A secreção começa clarinha, fica amarelinha, depois clarinha de novo, fica tudo bem e também não te impede e não te derruba, né? Não dá essa dor muscular importante, nem um comprometimento geral importante. A gripe não, a gripe é aquilo que derruba, você fala, doutora, eu tô com uma gripe que eu não consigo me mexer na cama, tô com muita dor no corpo, a febre é bem alta nos primeiros dias, o mal-estar é muito grande, dor de garganta, dor de cabeça, dor nas articulações, e a pessoa fica realmente muito indisposta e costuma durar um pouquinho mais, então até uns 10 dias ela fica um quadro mais arrastado, realmente a gente precisa de um cuidado maior. Então, uma gripe, uma sinusite, podem ser uma consequência da outra, querendo já explicar. Então, a gripe vai levar a um resfriado, é isso? Não. Ao contrário. O resfriado, que é uma coisa simples. Desculpa, é o contrário. É uma coisa mais simples e autolimitada. Uma gripe, né, que tem inclusive origens etiológicas, né, os agentes são diferentes. O vírus de resfriado é um e o vírus da gripe é o outro. É um outro mais agressivo, que é esse que a gente toma vacina, né? Que é o da gripe, o vírus da gripe, os vírus da gripe, são vírus mais agressivos. É o influenza, é o influenza H1N1. O influenza é um guarda-chuva, que debaixo dele estão todos os H1N1, H2N3, H3N4, todos esses são vírus da gripe, que todo ano mudam, né? E nem sei mais que H, tá? Nem que N está. Mas e tem o Covid que vírus entrou de influenza que tem essas vacinas que a gente sempre tomou há muitos anos. Mas uma gripe pode derrubar a sua imunidade ou derrubar as suas defesas e propiciar uma infecção secundária, que é a sinusite, entende? Então, às vezes, uma gripe mal curada, que isso é muito frequente as pessoas falarem, uma gripe mal curada, no coloquial,
pode evoluir para uma infecção bacteriana, que é a sinusite, que é uma infecção bacteriana. Existe sinusite viral? Existe, mas ela vai se autorresolver. Uma infecção bacteriana, muitas de sinusite, que a pessoa fica com o rosto pesado, secreção amarelada, aquela dor de cabeça que não passa, depois de 15 dias de resfriado, alguma coisa está errada. Então, eu sempre falo para os pacientes, um resfriado é curto, uma gripe um pouquinho mais compridinha, uns 10 dias, passou 10 dias, você não melhorou, você pode estar com uma sinusite como consequência das suas viroses anteriores. Então, o tempo de evolução também faz a gente definir o que o paciente tem. E a sintomatologia. E a aí sintomatologia. além da sinusite, tem a amidalite também purulenta, que pode vir na brincadeira. Então, depois que esses vírus fazem a festa, tudo isso que a gente conversou é viral. Um resfriado é viral, uma gripe é viral. Esses vírus, eles podem preparar terreno para a bactéria. Daí vem a amidalite, aí pode vir a sinusite, em criança pode vir otite. Então, podem vir complicações bacterianas, ou seja, daí o causador do problema é uma bactéria que acha aquele terreno, encontra aquele terreno propício e a coisa se arrasta mais. E até uma pneumonia também. Até uma pneumonia, exatamente. Tá. E assim, como a gente trata, então, por exemplo, uma doença viral, tratamento é um, bacteriano é outro. Vamos lá para entender. Resfriado tem uma coisa, gripe que é mais séria, sinusite é uma coisa, amidalite então, e pneumonia é outra. Uma rinite, que a gente conversou aqui, que é uma alergia, o próprio paciente já sabe um pouco o que causa aquilo. Ah, doutora, quando é inverno, já sei que eu tenho minha rinite, minha asma, minha bronquite, então ele tem que tratar com antialérgicos, com orientação do médico, claro. Então, ele sabe o que é aquilo, ele vai se sentir bem. Um resfriado a gente sabe que é autolimitado, ele sozinho vai ficar bem. Então, a gente vai dar medicações só para tirar os sintomas. Então, tem febre, toma antitérmico, tá escorrendo o nariz, vai lavar o nariz com soro. Então, repouso, chazinho, aquilo que sua avó falava, é isso, tá? Um resfriado, você não vai fazer exercício físico, não vai despender energia para combater a infecção fazendo outra coisa. Então, eu sempre recomendo, médico recomenda fazer exercício a todo momento, mas quando a gente está doente, não. Então, para um resfriado, não vai fazer exercício físico, vai se hidratar bastante, vai jogar sorinho nasal, tomar antitérmico e analgésico e vai ficar tudo bem. Em uma semaninha você está beleza. Demorou mais que uma semana, está se sentindo mal, então já pode ser uma gripe. Na gripe a gente tem que dar, às vezes, um anti-inflamatório para a garganta que está doendo ou para a dor articular, mas as medicações são basicamente as mesmas, a gente só vai ter esse cuidado de observar o paciente mais tempo, porque ele vai demorar mais tempo para ficar bem. Ele tem que se resguardar mais, ele vai estar mais indisposto, ele sozinho vai sentir que ele não vai poder fazer as atividades diárias, que um resfriado às vezes não limita. E a infecção bacteriana, quando a gente sabe que é uma infecção bacteriana, porque já passou 15 dias e o paciente não está legal, então o diagnóstico... Eu sei que você vai talvez me perguntar como é que a gente sabe, precisa de exame? Basicamente, se você está seguindo e acompanhando esse paciente, não precisa de exame. O exame físico já te dá essa luz, né? A gente vê a secreção mais amarelada, a gente sabe que a história está alongada, a gente sabe que o paciente fez tudo o que a gente pediu antes e evoluiu para a bactéria, então aí a gente vai entrar com antibióticos adequados. Ah, mas eu fui no pronto-socorro, uma hora um que viu, outro dia era outro médico que viu, às vezes os médicos não se comunicam, ou até pelo fato do médico de pronto-socorro sabe que não vai seguir aquele paciente, então às vezes existe uma super indicação ou uma indicação inadequada de exames e de medicação que não é necessária. Né? Entendi. E uma pergunta, e aí eu tô com gripe, eu tô com resfriado, sinusite, como é que eu faço? Trabalho, vou na escola, uso máscara, porque agora a máscara foi uma coisa bacana, né? Foi, então, eu acho que é o modelo asiático, eu estou gripado, eu vou não transmitir para os outros. Exatamente. Então, o que você me fala? Esse é o conceito. Então, assim, se a pessoa está com quadro gripal, quadro viral, respiratório, mas ela está disposta e não trabalha em grupo, porque hoje em dia, depois da pandemia, a gente sabe que tem muita gente que trabalha online. Pode fazer suas atividades em casa, pode trabalhar online, não vai fazer atividade física, tá? Agora, se a pessoa vai para a escola, ela tem faculdade, ela tem um trabalho que ela tem que estar presencial e está com síndrome gripal e ela está disposta, é um resfriado que a gente diz, né? Está tranquila, pode botar a máscara e trabalhar. Eu recomendo dessa forma. Lavar bem a mão, tudo para não transmitir. Lavar as mãos, manter a distância, usar máscara, está disposta, pode trabalhar. Está com gripe, mal-estar, dor no corpo, não vai trabalhar. Vai ficar repousando até que ele esteja disposto.
Hoje em dia, a minha rotina é sempre pedir para o paciente observar os primeiros 3 dias em casa. Ninguém vai repetir de ano na escola, nem vai ter problema no trabalho se faltar nos 3 primeiros dias, porque a gente vai saber nesses dias se o quadro está progressivamente melhor ou progressivamente pior. Então, se a febre passar depois de 48 horas, a paciente se sentir bem, ele pode trabalhar se ele estiver num ambiente isolado, ele não vai trabalhar dando aula para criança. A gente leva muito em consideração. Eu não vou deixar um garçom trabalhar resfriado, por exemplo, ou um chefe de cozinha trabalhar resfriado, por exemplo. Isso pesa na minha conduta, sabe? Se um paciente é professor de crianças, ele não vai trabalhar resfriado, mesmo que seja uma coisa simples. Então, assim, essa pergunta depende do contexto que um paciente tem, né, na realidade dele. Se ele trabalha em casa, às vezes até gripado ele pode fazer uma conferência online. Então a gente tem que levar em conta um monte de coisa para a gente poder orientar o que ele pode ou não pode fazer. Mas uma coisa em geral, não vai fazer exercício físico se estiver doente, vai hidratar bastante e vai usar analgésico. Ponto final. O contato que ele vai ter com as pessoas, como que ele vai se proteger, se ele vai precisar ou não, se ele pode ou não sair de casa, vai depender do trabalho que ele exerce. Nós médicos não podemos trabalhar doente. Não vou operar um paciente se eu estou com uma gripe. Eu mesma me preservo. É que a gente quase não fica mais doente, né, Nelson? Eu acho, a gente está imune, nem os bichos querem mais a gente. Exatamente. Agora, deixa eu perguntar, e assim, quais são as idades críticas? De repente eu tenho uma pessoa muito idosa em casa, uma criança, faz diferença quando elas pegam um resfriado e gripe? Faz bastante diferença. Então, bebês recém-nascidos são um grupo de cuidado maior, né? Inclusive para as mães que ficam gripadas ou os pais que estão gripados em casa, porque é inevitável, eles saem. Eu recomendo usar máscara se estiverem em casa para lidar com o bebê, se eles estiverem com síndrome gripal. Então, a mãe amamenta, pode amamentar, bota máscara, higieniza bem as mãos e não tem nenhum problema. Então, esse é um cuidado, porque esse bebezinho ainda está desenvolvendo a imunidade. Ele tem a imunidade da mãe, mas é uma imunidade frágil. Então, a gente pede para as mães que estiverem com outros irmãozinhos em casa, acabar usando a máscara para não contaminar o bebê. E a terceira idade, né, os idosos, ou pacientes também que não são idosos, mas que têm comorbidades, como diabético descompensado, paciente que está fazendo tratamento para câncer, quimioterapia ou radioterapia, eles têm essa sensibilidade, essa suscetibilidade a se complicarem mesmo com quadros mais simples. Então, a gente tem esse cuidado maior de isolar o paciente, de ter mais atenção, e nesse sim a gente pedir exames para a gente acompanhar mais de perto. E aí, quais são os exames que você costuma pedir, por exemplo? Para os pacientes que precisam de exame, então assim, vamos começar. Pacientes que não têm comorbidade, o exame físico me dá muitas dicas. Se eu precisar muito fazer um diagnóstico de sinusite, a nasofibroscopia é um exame bastante importante e objetivo. Otoscopia. Otoscopia, exame físico. A gente sabe que a nasofibro em São Paulo é disponível, mas em muitas cidades não tem. Então, às vezes, a gente lança a mão de uma coisa que no livro, nos protocolos, não está escrito, mas é o raio-x dos seios da face, que, enfim, é uma triagem que, por Brasil afora, a gente ainda pode fazer se a gente tem um quadro muito persistente. Tá? Nos pacientes imunossuprimidos, ou nos bebezinhos, ou nesses grupos de risco, eu preciso fazer um exame de sangue para saber como é que está os leucócitos, os glóbulos brancos, como é que está o PCR, se tem sinais infecciosos ali para eu me preocupar. Então, eu acabo lançando mão dessa avaliação também de sangue. Tá. Né? Em alguns casos, tomografia de seios da face. Tomografia dos seios da face. E assim por diante. Todos são exames caros, esses exames de imagem, então a gente reserva para os casos mais complicados. Mais específicos, mais né? Específicos, é isso aí. E qual que é o sintoma de alarde? De repente eu estou com essas pessoas em casa, até um imunocompetente, né? De repente não é criança nem idoso, mas de repente alguma coisa não está indo bem. Você falou algumas coisas, mas de repente falta de ar, um febrão, ficar mais prostrado, Tem várias coisas que a gente tem que prestar atenção. Assim, tem coisas muito básicas que eu costumo falar porque as nossas mães sabiam, mas a gente acha que as pessoas agora precisam de esclarecimento. Então, assim, qualquer quadro respiratório inicial, ele vai dar febre nas primeiras 48 horas. E é normal e é esperado, tá? Passou 48 horas, está com febre acima de 38 graus, alguma coisa não está boa. Então, é para procurar ajuda médica se depois de 48 horas a febre persistir. É para procurar ajuda médica se ele tiver uma dor de cabeça que não passa. E muito diferente de uma dor de cabeça que eventualmente ele tenha ou costume ter. Então, uma dor de cabeça diferente do habitual. Pode ser uma meningite viral, pode ser uma sinusite complicada. Nas crianças e nos adultos, uma sinusite pode complicar, com uma celulite periorbitária, por exemplo. Na criança, se começar a inchar o olhinho e ela estiver resfriada, ou começar a inchar atrás da orelha, que é aquele
a mastoidite, são quadros de emergência, são sinais de alerta que alguma coisa não está indo bem, né? Nos adultos também, um quadro muito persistente, passou 10, 15 dias, as pessoas normalmente não vão ao médico quando estão resfriadas, elas se automedicam. Mas se passar por 10 dias e os sintomas ainda estiverem ali, também alguma coisa está errada. Uma tosse persistente, uma falta de ar que não existia, todos esses são sinais de alerta. Então, são muitas coisinhas aí que as pessoas precisam prestar atenção. Entendi. Explica uma outra coisa para mim. A gente se vacina, o pessoal tem ideia que eu estou vacinado, eu coloquei uma armadura, eu não vou pegar nem meteoro me acerta, né? Então me explica melhor essa história da vacina. Eu tomo a vacina, o que a vacina faz? As vacinas são ótimas, gente. As vacinas tem que tomar. Eu sou super pró-vacina. Mas eu tenho que explicar... Porque tem mãe que é contra, é uma desgraça. É um outro Aí escopo. a gente precisa conversar a cada mãe, mas enfim. As vacinas são muito bem conceituadas, são feitas de uma maneira adequada. Há anos as vacinas são assim, um ganho que a gente tem. Eu acho que o SUS, nesse ponto, é campeão para a gente tem vacinas de primeiríssima linha. A vacina da gripe é uma vacina que eu recomendo para todos os pacientes que têm doenças respiratórias crônicas. Então, paciente que tem asma, que tem bronquite, que tem rinite, que tem sinusite de repetição, eu acho que a população toda deve tomar, mas esses pacientes em especial, eu especialmente recomendo. Por quê? É o mesmo vírus que vai dar as outras coisas? Não é. Mas a gente desenvolve uma imunidade contra certos grupos de vírus que são feitas essa vacina, que acabam dando uma reação cruzada para outros vírus que eventualmente nos invadam. Mas não quer dizer que a gente está blindado, porque os vírus sofrem mutação muito frequentemente. Então, a vacina que a gente está recebendo este ano, por exemplo, são dos vírus que causaram gripes e quadros respiratórios do ano passado. Porque os vírus novos que apareceram esse ano vão aparecer na vacina do ano que vem. Porque o vírus ele se adapta muito rápido. E, ao mesmo tempo, cada vez que ele sofre uma mutação, ele muitas vezes fica mais atenuado e mais fraco. Então, quanto mais vacinas a gente tomar, melhor vai ser para a gente no futuro não ter quadro gripal assim... Grave. Eu amenizo os sintomas. Os sintomas, se você pegar uma gripe, não vai ser tão grave quanto ela seria sem a vacina. Esse é o objetivo. Então, um paciente idoso que tem muito mais chance de ter complicação, pneumonia, ou uma sinusite complicada, ou um bebezinho, é mais do que indicado tomar vacina da gripe. A gente teve uma entrevista com o Felipe, que é um infectologista amigo nosso também, e ele falou muito legal dessas vacinas, explicou até do uso para idosos, né, para pneumococos, imunodeprimidos. Então, é uma outra entrevista que, se vocês puderem assistir, vale a pena, porque lá está toda a orientação sobre vacinação. E outra coisa, vamos lá, Covid e sintomas gripais. O pessoal está gripado, ainda está com aquela história do Covid, entra no desespero, vai procurar a Ana. Está acontecendo isso ainda? O desespero melhorou muito. Né? Graças a Deus. As pessoas não estão mais tão desesperadas, mas os idosos ainda se preocupam, e eu também me preocupo. Né? Os idosos, as crianças pequenininhas e os imunossuprimidos ainda são um grupo de risco para a Covid. O Covid está mais Ele está muito mais atenuado. A gente não está mais na Ômicron, nós estamos nos descendentes da Ômicron, que não me interessa o nome aqui para a população que está assistindo, mas enfim, são cepas que se tornaram infinitamente menos agressivas. Então, para mim... Que é a evolução natural do vírus, né? Para mim a rotina é mais um no quadro gripal ou de resfriado. Então não me preocupa mais. Eu falo muito isso para os pacientes. Eles fazem os autotestes de farmácia e vêm, doutor, eu estou com Covid, e agora? E agora tudo bem. E agora nós vamos tratar da mesma maneira que a gente sempre tratou os quadros respiratórios e você vai ficar bem, a maioria das pessoas vai ficar muito bem e a minha atenção não muda, a minha conduta não muda. Então eu vou dar muito mais atenção para quadro gripal, seja ele... qual é o vírus que seja, para as criancinhas, para os idosos e para os imunossuprimidos, da mesmíssima forma, se é ou se não é o Covid. O Covid agora, para mim, não é mais uma diferença. Então, a conduta não muda muito. Tá? Então, isso é uma boa notícia para o pessoal. E as vacinas, sem dúvida alguma, elas vieram para melhorar tudo isso aí. E, para finalizar, Ana, quais as dicas que você dá? Por exemplo, então, eu já sei que está chegando o outono, que é a época que é normal dessas gripes e tudo mais, e quais as dicas que eu faço para tentar evitar? E alguma outra dica que você queira orientar o pessoal que a gente já falou algumas, né? A gente tem ido, assim, agora é muito interessante porque tem uma coisa muito simples, sempre existiu, só que agora a indústria farmacêutica parece que descobriu a roda, que é a lavagem nasal, né? Lavagem nasal com soro fisiológico.
A gente sempre fez isso. Quando nós éramos pequenos, as mães pegavam o rinossoro, sorinho fisiológico. Ou pegava a mão, né? Pegavam água morne sal, gargarejar com água morne aquilo. sal. Isso funciona muito bem. Nós moramos em São Paulo, mas a gente também está falando para o público do Brasil todo. Aqui em São Paulo, no sul do Brasil, a gente tem as estações mais definidas. Então, agora a gente começou o inverno ontem. Então, em São Paulo, no sul, sudeste, a gente tem o tempo frio, a poluição aumenta, o tempo é mais seco, chove menos por aqui. Então, lavagem nasal com soro fisiológico, inalação com sorinho, manter o ambiente umedecido, tudo isso favorece, porque aqui as pessoas vão se aglomerar mais, as crianças resfriadas não vão brincar lá fora, vão ficar todas aglomeradas na sala de aula, a transmissão desses vírus vão ser muito mais frequentes e importantes. Então, se a criança chegar em casa e a mãe lavar com sorinho e tal, esses alérgenos, esses elementos que provocam a quadro gripal vão ser eliminados com a lavagem. Então, a lavagem nasal é importante, umidificar o ambiente é importante. Aqueles umidificadores funcionam? Funcionam ou uma bacia bem, com água? Uma bacia com água, uma toalha molhada na janela, um vaporizador, enfim, o que tiver em casa. Não precisa grandes recursos, né? Se hidratar, tomar água com bastante frequência. Norte e Nordeste, acho que eles não sofrem tanto quanto nós aqui. Tanto que eu brinco com as crianças e os outros pacientes que têm muito quadro gripal, eu falo, vai morar na praia, no Nordeste, que acaba o seu problema, né? Porque lá é úmido e não tem essa diferença brusca de temperatura que a gente tem aqui nas diferentes estações do ano. Mas o mais importante, eu falo sempre de uma maneira bem simples, é manter a secreção sempre hidratada. Então, tomar bastante líquido, lavar nariz e umedecer o ambiente. Isso ajuda por demais. Isso evita, né? A gente brinca que são aquelas crianças que estão sempre com o nariz escorrendo, né? Então, exatamente. Se a mãe fizesse isso, não aconteceria, porque ela lavaria, teria menos problemas, exatamente. Né? Então, tá bom. Ana, olha, queria te agradecer, eu acho que foi bastante informativo, nós estamos numa época do ano que é fundamental essas dicas que você deu, é bacana você ter falado do Covid, que amenizou os sintomas, o pessoal ficar mais em paz, né? Foram 2 anos que foram um inferno na vida de todo mundo, e que não se automedicar em situações... depois de uma semana, por favor, procure ajuda. Procura o médico. E eu queria falar uma coisa muito importante, assim, Vamos que é uma colocação final. O nariz tem que funcionar. Uma respiração normal é uma respiração onde você não percebe que o seu nariz está funcionando. Então, se o seu nariz está te incomodando, está incomodando para dormir, está incomodando para fazer exercício, está incomodando no seu dia a dia, tá roncando, alguma coisa está errada, tem que procurar um médico. Tá? As pessoas se acostumam com a doença. Doenças crônicas não doem, então eles vão se acostumando. Mas se o nariz não estiver funcionando, por favor, procure o otorrino, por favor. Por favor, a Ana de preferência. Isso aí. Então, obrigado, viu, Ana, mais uma vez. Nelson, vamos ter outras entrevistas, você vai trazer mais informações importantes, né, nessa prestação de serviço que a gente tem feito. Obrigada, foi muito bom.